se nós investíssemos em 13 mil habitações, isso tinha um custo hoje para o Estado, anualmente, 0,1% do PIB. Nós estamos a tentar que as pessoas sejam autónomas e depois estas pessoas não têm capacidade de mobilidade dentro das cidades para ir a uma consulta de saúde, para ir até uma entrevista de emprego. Nós deveríamos pensar, e este deveria ser também o compromisso de toda a sociedade, como é que é possível vivermos numa cidade ou em cidades em que daqui a 10 anos não haja pessoas Pois, exato, o que é que temos que fazer a partir de hoje? Olá, nesta segunda parte da conversa com Américo Nave sobre as pessoas em situação de sem-abrigo, começámos por falar da força da evidência, ou seja, da quantidade de evidência que já existe em relação à grande eficácia deste modelo Housing First, como ele defende. Falámos também sobre o papel da associação Crescer, a que o Américo está ligado, e que tem implementado imensos projetos muito interessantes nesta área. E fiz-lhe uma pergunta que, na verdade, foi a pergunta que me levou a fazer este episódio, que é: o que é que nós, cada um de nós, eu, vocês desse lado, individualmente pode fazê-lo? Nenhum de nós é propriamente santo, acho eu, pelo menos eu não sou, mas gostava de dar o meu contributo nesta área, sobretudo com pessoas com quem nos cruzamos na rua que estão nesta situação de sem-abrigo. E, portanto, eu perguntei-lhe o que é que nós individualmente podemos fazer. E uma dica que eu desconhecia é que podemos pegar no telefone e ligar para o número 144-144, que é a linha de emergência social, e com isso perceber logo se aquela pessoa está a ser acompanhada ou não. No final da conversa, falámos também de outra frente altamente importante, se calhar mais importante ainda do que dar casa às pessoas, que é a prevenção. Ou seja, impedir que as pessoas entrem sequer numa situação de sem-abrigo, ou pelo menos se tornem sem-abrigo por mais do que uma semana ou um mês. As chamadas políticas de prevenção. Espero que gostem desta segunda parte. Foi uma conversa muito informativa para mim. E já agora, para quem tiver interesse nesta área, dê um salto ao congresso que vai ser organizado em Lisboa nos dias 6 e 7 de novembro, em que vão ser discutidas precisamente as políticas para resolver este problema das pessoas em situação de sem-abrigo. Espero que gostem. Até ao próximo episódio. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. Queria também falar aqui de um ponto relativamente ao Housing First, que é a abrangência da evidência que existe em relação a esta política, não é? Porque tu falaste dos números internacionais, falaste dos números aqui em Portugal, não é? E ainda assim, até uma pessoa ultracética poderia dizer, bom, mas não, enfim, não sabemos, a amostra pode estar enviesada, embora, na verdade, ela pareça estar enviesada no sentido negativo, não é? No sentido dos casos difíceis, mas tanto quanto eu sei, até já foram inclusivamente feitos estudos aleatorizados, portanto quase como se fosse um ensaio clínico, não é? Como se fosse um estudo científico, médico, que validaram o impacto desta medida, ou seja, em que tu tinhas uma amostra que não recebia tratamento nenhum ou recebia um tratamento convencional, outra que recebia este modelo tipo Housing First, e o impacto comprovadamente é muito maior deste modelo do que dos outros modelos. Sim, claramente. Não é? Ou seja, não há dúvidas em relação a isto. Não é apenas a história, não é? Que obviamente com o valor que isso tem, não é? Mas as histórias pessoais que a pessoa tem, porque os defensores do outro modelo também terão, não são estúpidos, não é? Eles também terão as suas histórias para validar a crença de que é preciso começar por corrigir os comportamentos. Eles também têm experiências pessoais que indicam isso. Agora, isto é mais do que experiências pessoais. A evidência que comprova isto é mesmo muito forte. Sim, no fundo, não há nenhum outro modelo tão estudado como o Housing First. Porquê? Porque como o estigma leva e continua a levar, atenção, de questão, então, mas agora nós vamos dar uma casa a uma pessoa que está em situação sem abrigo. Isso o que é que fez? Fez com que tivesse que existir muita investigação. Para já, a pessoa que criou o Housing First é um professor universitário, e isso fez também com que tivesse ligado à academia e facilitasse muita investigação. Mas é feita hoje a investigação não só nos Estados Unidos, como na Europa, no Canadá, na Austrália, e que todas as investigações sejam feitas na América, na Europa, noutros continentes, noutros países onde se desenvolve Housing First, todos os estudos demonstram
a sua evidência e a sua eficácia. Portanto, não é uma questão de eu estar a falar da prática, mas se alguém pesquisar na internet Housing First, estudos acerca... não vai encontrar nenhum outro modelo que foi tão estudado, porque e isso teve a ver, repito outra vez, com o estigma, porque como há essa dúvida agora de casas, então teve que existir muita investigação, há muitos manuais acerca do Housing First, há muitas equipas de formação neste modelo do Housing First, porque foi preciso essa evidência também para convencer que é o caminho correto. O que implica também, tu já falaste disto há bocadinho, que ele não só é o mais eficaz, mas também é o mais eficiente, até em termos financeiros. Ou seja, não é que nós, Estado, nós contribuintes, já não estejamos a gastar fundos a tentar resolver problemas dos sem-abrigo. Nós até já temos políticas, não sei qual é o valor, francamente, que se gasta, mas não sei se sabes de cor, mas isto também implica que esse valor que está hoje em dia a ser maioritariamente mal gasto pode ser muito mais bem gasto de uma maneira muito mais eficiente. Não é? Ou seja, até do ponto de vista estritamente economicista, se quisermos, esta medida faz sentido. Sim, claro, porque há uma questão também que eu gosto de falar e que eu acho que vai ao encontro disso, que é as pessoas viverem em situação sem abrigo também têm um custo para o erário público. E como é que nós não temos nenhum estudo cá em Portugal, mas há vários estudos nos Estados Unidos, no Canadá e também em França e talvez em alguns países do norte da Europa, em que o que é que os estudos demonstram? Que as pessoas, quando estão em situação sem abrigo, são muitas vezes chamados, por exemplo, às chamadas POINEM, às deslocações POINEM para estas pessoas quando estão na rua, em comparação, por exemplo, com pessoas que estão no Housing First e que têm uma habitação. Estas pessoas entram muito mais vezes pelas urgências e não pelo centro de saúde. Portanto, estou sempre a comparar pessoas na rua pelas urgências, pessoas das casas pelo centro de saúde. Estas pessoas muitas vezes têm alta clínica e não têm alta social porque não têm para onde ir. A pessoa, quando tem uma casa, não está a ocupar uma cama no hospital e muitas vezes até as pessoas, quando estão em situação de sobrevivência, cometem pequenos crimes, o que também tem um custo para o sistema judicial e então acima que é as pessoas que começam a trabalhar depois de terem uma habitação e as pessoas que começam a trabalhar quando ainda estão a viver na rua. E ora, quando as pessoas então passam até a trabalhar e a fazer descontos elas próprias para o Estado, esses estudos demonstram que há claramente um custo com a situação de sem-abrigo podia ser evitado através das habitações e até o custo que é viver num albergue, viver num centro de acolhimento. Às vezes estes números também deviam ser mais transparentes e claros, mas eu estimo que se investam mais de 60 milhões nesta área a nível nacional por ano. Esses 60 milhões, desculpa interromper-te, são dos cuidados de emergência? Tudo, inclui tudo isto que citaste, inclusive. Sim. É que há aspectos que não devem ser fáceis de medir porque implicariam um contrafactual, não é? Sei lá, quanto é que os sem-abrigo vão parar as urgências e que podiam ir parar aos centros de saúde, não é? É difícil medir isso, não é? Portanto, esse valor há de estar mesmo assim subestimado, não é? Sim, mas o custo das urgências é muito maior do que o custo É isso, é o que eu quero dizer. Sim. Não, mas eu não estou a incluir esse custo. Estou a incluir o custo das respostas sociais, acima de tudo, e das equipas, mas que trabalham diretamente com as pessoas em situação sem abrigo. O que quer dizer que se nós investíssemos, por exemplo, em 13 mil, por exemplo, há 13 mil pessoas em situação sem abrigo. Nós fizemos um manifesto, eu e o arquiteto João Afonso fizemos um manifesto, depois foi assinado também pela arquiteta Helena Roseta e pela investigadora Isabel Batista, em que o manifesto o que aponta é que se nós investíssemos em 13 mil habitações, isso tinha um custo hoje para o Estado. Esse custo teria para o Estado anualmente 0,1% do PIB de 24, do ano de 2024. Portanto, é disto que estamos a falar, que era resolver o problema de todas as pessoas que se encontram em situação sem abrigo, teria um custo para o Estado de não é 1%, é 0,1% do PIB nacional. Mas o que é que isso teria de impacto? É que ao longo de 15 anos ou de 20 anos, eu
depois de ter pago esse custo com essas habitações, eu pouparia todo um custo que hoje gasto anualmente e cada vez está a subir mais em centros de acolhimento, em albergues, em equipas de rua. Temos esse custo nos últimos 30 anos. Portanto, é também é aquilo que eu falava há pouco. Se nós não pensamos em dar habitação a estas pessoas, nós continuamos a ter um custo que não para. Sim, não é só o valor por ano é que tu vais estar a gastar. Esse valor não vai diminuir porque tu todos os anos tens de o gastar e vais ter de manter o nível atual ou até aumentar de cuidados de emergência. Sim, e as pessoas não estão incluídas e integradas até para estarem a trabalhar e para estarem autónomas. E por outro lado, é bastante importante também haver muito mais e crescer muito mais e rapidamente as políticas de prevenção, que é que as pessoas não cheguem à situação sem abrigo. Porque também não podemos resolver este problema a partir da rua, porque senão é um poço sem fundo. Portanto, se por um lado nós hoje provamos que é possível resolver o problema às pessoas que se encontram na rua. O que é mais complexo, e eu acho que há uma maior complexidade, mas temos que iniciar esse tipo de políticas, é ver políticas de prevenção para que as pessoas não cheguem à situação sem abrigo. E isso já começa a existir também algumas experiências a nível internacional com bons resultados. Já lá vamos, que eu queria falar sobre a questão da prevenção também. Só para dar um número, pegando nos 60 milhões que tu deste, fazendo aqui umas contas rápidas, de gastos atuais, isso dá quase 5 mil euros por pessoa. Situação de sem-abrigo, ou seja, não é pouco. Pois, claro. Significa que o Estado está a gastar e vai estar a gastar por ano se aquela pessoa se mantiver em situação de sem-abrigo. É fácil perceber como poderia gastar menos, enfim, mesmo com o preço da habitação, com políticas destas e dando autonomia às pessoas. Mas nós estamos, desculpa José, mas nós estamos a falar muitas vezes de habitações são habitações sociais, quer dizer, as pessoas nas casas que nós temos são às vezes T0s, no fundo tem que ter no mínimo de condições, às vezes estamos a falar de 30 metros quadrados, 40 metros quadrados, é disto que estamos a falar. Portanto, nós as contas que fizemos estamos a falar num preço da habitação a 200 mil euros a habitação. Portanto, quando eu estou a falar de 0,1% do custo para as 200, para as 13 mil habitações, estamos a falar com uma perspectiva e com apoio técnico, ok? E dá a pagar o apoio técnico porque também não é dar casas, como eu disse há pouco. É importante dar habitação. Há pessoas que só precisam de habitação, há outras que precisam de acompanhamento, claro. Mas a maioria precisa de acompanhamento. Mas as nossas contas até fizemos acompanhamento para todas as pessoas, o que não seria necessário. Olha, e falámos da Crescer, ainda não falámos da Crescer no meio disto tudo. Enfim, falámos um pouco do vosso projeto, não é? Mas como é que surgiu a associação e qual é o vosso papel para além destas medidas de Housing First? Eu sei que tem outras coisas, restaurantes, por exemplo. Sim. Bem, a Crescer foi criada em 2001 por 3 psicólogos, eu sou um desses psicólogos. Nós trabalhamos principalmente, dividimos a associação em 4 áreas, no fundo, pessoas em situação sem abrigo, pessoas que consomem substâncias psicoativas, migrantes e refugiados e negócios sociais. E cada uma destas áreas tem equipas próprias, tem projetos próprios que respondem às necessidades destas pessoas e nós trabalhamos sobre uma política ou sobre uma filosofia de intervenção que é a redução de riscos e minimização de danos. O que isso quer dizer é que é uma filosofia em que as pessoas com quem trabalhamos são nossos parceiros. Nós olhamos para as pessoas como nossos parceiros, as pessoas devem ser elas a definir os objetivos a alcançar e nós só devemos ajudar as pessoas a atingir esses objetivos. Porque isso é também muitas vezes um problema na intervenção, é que nós todos queremos que estas pessoas fiquem autónomas, eu acho que isso é comum a todas as organizações e todo o tipo de intervenções, mas a nossa cultura é muitas vezes uma cultura de infantilizar estas pessoas. Quer dizer assim, eu dou-te este apoio se tu gastares nisto e não naquilo. Ora, eu não estou a dar autonomia e a responsabilizar as pessoas. Se a pessoa gastar mal o apoio, por exemplo, a pessoa tem que ser responsabilizada por isso. E quer dizer, e depois temos que conversar com a pessoa, agora não tem, e o que é que está a passar e as dificuldades. Mas se queremos que a pessoa seja autónoma,
temos que dar essa liberdade e temos é que apoiar a pessoa a que siga o caminho mais curto possível dentro das suas estratégias, dentro das suas necessidades e, portanto, a nossa filosofia de intervenção é redução de riscos e minimização de danos, mas, no fundo, que tem esta filosofia de trabalharmos em parceria com as pessoas. E essa questão da autonomia, desculpa interromper-te, eu acho dos pontos mais interessantes da vossa filosofia, não é? Porque põe a pessoa no comando da sua vida e não infantiliza, não é? Compreende-se, mas é uma pecha das políticas tradicionais, nesta como noutras áreas, de pôr as pessoas como se elas não fossem capazes. Quer dizer, e o problema da autonomia é que é uma coisa dinâmica, não é? Quer dizer, lá está, o senhor que viveu na rua aquele tempo todo não tinha zero de autonomia no primeiro dia, não é? Mas se vocês não lhe tivessem dado um bocadinho de autonomia, obviamente amparando os pontos onde ele ia falhando, ele nunca teria sido capaz de apanhar o autocarro e ir à consulta, não é? Ele foi porque vocês foram dando a autonomia e a responsabilidade que vem com ela gradualmente. Não é? Claro. Não, sim, o Housing First tem muito essa filosofia também, que é, imaginem, a pessoa diz assim, eu agora preciso de um apoio de comida. Ok, então onde é que vais procurar o apoio? É crescer dar. Não, vamos já à comunidade e ver onde é que a comunidade pode dar esse apoio para a tua comida. Ou para outro apoio qualquer, como qualquer outra pessoa. No fundo, nós tentamos trabalhar com as pessoas pensando assim, se fosse eu que estivesse nesta situação, se eu amanhã ficasse numa situação em que perdi a chave de casa, não tenho como fazer uma nova chave, onde é que eu posso pedir apoio para encontrar esta chave de casa? Não é a crescer que vai dar uma chave de casa nova, não é essa a filosofia, é que a pessoa começa a pensar como é que pode resolver um problema que ela própria fez, que foi perder a chave de casa. Com o nosso apoio e no limite, nós vamos arranjar uma solução, não vamos deixar a pessoa na rua. Mas é responsabilizar as pessoas por aquilo que pelas suas próprias decisões, não é? E, portanto, a Crescer desenvolve 28 projetos na Grande Lisboa. Trabalhamos principalmente em Lisboa, Almada, Amadora e Loures. Hoje em dia, eu acho que isto também é um dado importante, trabalham na Crescer 115 pessoas remuneradas, onde 30% dos nossos colegas são pessoas que vieram da situação de vulnerabilidade. Porque estas pessoas têm um conhecimento técnico. As pessoas não trabalham por caridade, trabalham porque têm um conhecimento técnico da intervenção que dá uma qualidade enorme às nossas equipas quando estamos a intervir nestes contextos de vulnerabilidade. Nestes projetos nós começámos com equipas de rua, portanto temos 5 equipas de rua que vão ao encontro das pessoas ou em situação sem abrigo ou nos bairros de consumo. Essas equipas, o objetivo é criar pontes com as estruturas de saúde e com as estruturas sociais ou com as estruturas de habitação para que as pessoas saiam dessa situação de maior vulnerabilidade. Depois temos o Housing First, que também já expliquei. Temos também os restaurantes. Nós iniciamos um programa de restauração onde temos um restaurante ali até muito perto da Avenida da Liberdade que se chama É um Restaurante. Os nossos projetos também têm toda esta marca, as equipas de rua é uma rua, o Housing First chama-se É uma Casa e os restaurantes, o primeiro chama-se É um Restaurante, onde... Rua de São José, não é? Na Rua São José, número 56. Muitas pessoas entram no nosso restaurante e não percebem que quem trabalha lá são pessoas que vêm da situação sem abrigo. E o que é que nós fazemos? As pessoas são sinalizadas por todas as equipas que trabalham com pessoas em situação sem abrigo. As pessoas vêm para uma formação na escola de hotelaria durante um mês, depois estão... Este é um ótimo aspecto. Sim, a ideia é essa. Mas imagina, não seja ao contrário. Mas os pratos em ar de hotelaria, lá está, não são. Não... Sim, eu posso explicar também um bocadinho, porque eu gosto também de explicar, porque isso vai ao encontro da questão do estigma que existe, e eu acho que é muito importante falarmos do estigma quando estamos a falar desta questão. E esse projeto iniciou porque houve uma pessoa que veio ter comigo e disse: Américo, és muito crítico, está a dar comida na rua às pessoas, sem dignidade, que devia haver outras questões. Tenho aqui uma ótima coisa para crescer, gerir, e gostava que vocês gerissem aqui um projeto. Há ali um restaurante, os inquilinos da restauração que estavam lá deixaram o restaurante, foram embora, e eu queria que a Crescer gerisse o restaurante para dar comida às pessoas de situação sem abrigo.
Eu disse, olha, ok, acho fantástico, acho uma ótima ideia, mas acho que deves falar com organizações que fazem esse trabalho, dá comida na rua, e se estão interessadas, porque eu acho que isso era importante. Mas a crescer não é o nosso... E a pessoa, mais tarde, voltou-me a ver, e numa conversa de corredor, e disse, Américo, então, mas olha lá, disseste que não, então, diz-me lá uma coisa, então, mas se eu tivesse o restaurante, o que é que tu fazias? E eu, numa conversa assim de quase sem pensar muito, disse, olha, eu colocava as pessoas em situação sem abrigo a cozinhar para nós. Isso se calhar era uma ótima ideia, assim, então vamos fazer tipo um churrasco, comida simples. Eu disse, não, olha, então eu convidava, era um chefe de renome e fazia fine dining, era no restaurante e portanto, eu conto esta história porque é muitas vezes isto que acontece nas respostas para as pessoas em situação sem abrigo. O estigma de que estas pessoas não têm competências, que não são capazes de trabalhar, que estão na rua porque querem, que todos os problemas que acontecem são da responsabilidade delas e não dos projetos, faz quando estamos a pensar novas respostas para estas pessoas, o estigma faz com que vamos criar respostas erradas e respostas que não têm uma eficiência para estas pessoas. E, portanto, o que é que aconteceu? Depois criámos uma formação em parceria também com o IFP. As pessoas, quando terminam a formação, têm um certificado do IFP. Na escola de hotelaria, onde qualquer chefe se forma, estão 4 a 6 meses on the job nos nossos restaurantes e durante este percurso todo são acompanhados por psicólogos e assistentes sociais, portanto são restaurantes onde trabalham psicólogos e assistentes sociais, mas o que é que esta equipa tem? Ou o que é que faz? Acima de tudo, permitir que as pessoas possam estar no seu trabalho e tenham uma situação habitacional estável, uma situação de saúde estável e uma situação social estável, que não estejam no trabalho e estejam constantemente a pensar na sua questão de sobrevivência e que estas pessoas lhe possam dar esse apoio. 50% das pessoas que chegam ao fim da nossa formação são integradas no mercado de trabalho, o que eu acho que são ótimos também resultados e ótimos números. Já agora gostava de referir um pouco mais em relação a esses restaurantes, porque hoje são 5. Nós começámos com esse. Também uma coisa fantástica, porque tivemos 30 parceiros no início deste primeiro... desta abertura deste restaurante, que fica na Rua São José, e um dos parceiros era uma empresa, que era a AGAs, que fez um edifício novo ali na zona da Expo, e quando abriu o edifício, a pessoa da fundação da AGAs veio falar comigo, América, acho que era ótimo vocês irem lá fazer a cantina e ter um restaurante dentro do edifício para os nossos colaboradores. Tenho estado a falar com o CEO. Que era o Steven, não? Que era o Steven. Pois, já foi meu convidado. Pronto, ótimo. E acho que tivemos muita sorte também de ser o Steven naquela altura. E hoje estamos lá há 3 anos e servimos 250 almoços todos os dias, fazemos caterings desde a administração até simples coffee breaks e que temos ótimo feedback da comida e conseguimos... Isso é uma história incrível. E conseguimos provar que estas pessoas conseguem estar a trabalhar em empresas que têm... são muito rigorosas, têm procedimentos muito formais e estas pessoas conseguem estar integradas nestas empresas e são bem vistas por todos os colaboradores e depois disso já tivemos uma outra empresa que é a Cofidis, que fazemos a mesma operação dentro da Cofidis, servimos mais de 100 almoços todos os dias, fazemos coffee breaks dentro da própria empresa, fazemos serviços de catering e as pessoas estão em empresas formais, com bastante exigências, tanto uma como a outra, e isto para nós é muito importante, porque também há muitas vezes um mito que estas pessoas não conseguem integrar o mercado de trabalho e que é difícil entrar em um mercado corporativo. Por outro lado, também temos um serviço de catering, fazemos serviço de catering para variedíssimas empresas. Já fizemos o almoço do Conselho de Ministros Europeus no CCB. 2 a 8 vamos fazer um evento para mais de 700 pessoas. Portanto, onde são estas pessoas que vêm da situação de sem-abrigo, são estas pessoas que as pessoas dizem as pessoas estão em situação de sem-abrigo porque consomem drogas, porque não têm saúde mental. São estas pessoas que nós provamos que podem estar a participar nestes restaurantes, nestes eventos.
E muitos deles têm participado também hoje em dia em congressos internacionais a discutir políticas públicas nesta área, e isto dá um sentido para a vida a estas pessoas que tinham perdido. Sim. Tu dizes uma coisa, agora estou a ouvir, para quem nos está a ouvir e tenha uma empresa, ou trabalha numa empresa, ou noutro tipo de organização, e esteja a pensar, olha, isto interessava-me, como é que se pode? Faz sentido? Pode contactar-vos? Pode, claro. Seja como cliente, seja para apoiar de alguma forma? Sim, podem contactar-nos, pedirem-nos os nossos serviços de catering, e nós fazemos serviços de catering ou dentro das empresas, ou nós temos um espaço que tem mais de 100 lugares, onde muitas empresas fazem almoços, jantares, aniversários, até pessoas particulares fazem aniversários nesse espaço, que fica ali ao pé de Carnide, e portanto enviaram-nos um e-mail para há um e-mail que pode ser info@crescer.org, e nós damos uma respostas com todos os nossos menus de catering e tudo. Então acho que, sim, acho que vais receber mais uns pedidos. Américo, eu queria fazer-te agora uma pergunta que foi a pergunta que me levou a fazer este episódio, e que porque me andava a incomodar já há muitos anos, que é: o que é que uma pessoa comum pode fazer? Obviamente uma pessoa comum, e quem nos está a ouvir, pode tentar influenciar de alguma forma políticas públicas, no sentido daquilo que a evidência demonstra, sobretudo estas políticas de Housing First, não é? Mas eu falo de uma maneira mais do dia-a-dia, não é? Quer dizer, há aquele desafio que toda a gente já passou, e eu já passei por eles várias vezes, porque tu passas na rua ou vais ao supermercado, tens lá alguém que ou está a pedir dinheiro, ou muitas vezes até está a pedir comida. E tu ficas ali entre uma coisa e outra. Bem, primeiro isto é uma coisa ingrata do mundo urbano, não é? Mas tu tens de desenvolver uma certa carapaça para não... Porque há um dia que estás com pressa e tu não podes estar sempre a parar. Quando podes parar, tu ficas na dúvida se deves ajudar ou não deves ajudar, não é? Por um lado, és impelido a ajudar, por outro lado, achas que podes, na verdade, estar a desajudar, não é? E muitas vezes há a dúvida de: esta pessoa tem mesmo de estar aqui a pedir comida, ou ela podia estar a ter outro tipo de ajuda, não é? Tendo em conta até... Isto nós já falámos de usar os recursos da melhor maneira, e aqui falamos de recursos pessoais, não é? O que é que a pessoa pode fazer, não é? Qual é a melhor, individualmente, não é? Para lá de tentar influenciar políticas públicas, qual é a melhor estratégia que a pessoa pode adotar? Não sei se há uma melhor estratégia. Há uma questão que, para mim, em primeiro lugar, a pessoa, se tem vontade de dar, deve dar. Pronto, não há uma questão de... Mas não ficava mais bem emprego, por exemplo, a contribuir para uma associação? A crescer, mas obviamente outras também. Isso vai parte da questão individual de cada um, não é? Quer dizer, se a pessoa... Mas o que é mais eficaz? Eu estou a perguntar, o que é... Vamos olhar para isto em termos económicos, não é? Pá, imagina que tu tinhas 10 euros por mês para dar, não é? O que é mais eficaz, não é? Para mim, se eu tiver 10 euros por mês ou 20 euros por mês, o que é mais eficaz? Para ajudar as pessoas, no fundo, não é? Sim, no fundo eu acho que é mais eficaz dar a uma organização, mas que também se perceba para que efeito é esse dinheiro, não é? No fundo, por exemplo, eu acho que era muito importante que hoje nós conseguíssemos dinheiro para adquirir casas para todas as pessoas. E por exemplo, podia haver um movimento de tentarmos criar essa sinergia para que houvesse habitação para todas as pessoas. É muito difícil eu dizer isso, porque há pessoas também, muitas vezes, estão numa situação de rua, numa situação de grande vulnerabilidade, e dar dinheiro a uma pessoa na situação em que está pode fazer com que aquela pessoa... Pode ser às vezes uma questão de vida, pode ser às vezes uma questão de evitar questões judiciais, porque não tem que fazer pequenos crimes para sobreviver, não tem que cometer pequenos roubos. Mas na verdade, isso não dar às pessoas também é muito difícil eu dizer para não dar às pessoas. Sim. Agora, as organizações têm toda uma política, à partida têm toda uma política pensada onde investir e que existe um maior impacto na vida daquelas pessoas. Agora, é discutível, não é? Eu ainda há pouco estava a dizer que se calhar não estou de acordo com algum impacto que algumas respostas têm, não é? E outras pessoas não estão de acordo se calhar com a resposta que nós defendemos. E portanto aí tem que ser também a sociedade civil a tomar essa decisão. Agora, as organizações têm a obrigação de ter uma política pensada e de ter respostas avaliadas e que sabem que vão ter impacto naquelas pessoas. Por exemplo, nós temos um programa, já agora, é dos primeiros e é um piloto com a Câmara Municipal de Lisboa,
que é um programa de prevenção, que é um espaço onde só podem entrar pessoas que estão no máximo há um mês na rua, portanto não podem ter mais de um mês de rua e não têm qualquer histórico de situação sem abrigo. Portanto, nós cruzamos dados com a Santa Casa da Misericórdia, com a Segurança Social, com a Câmara Municipal de Lisboa e aquela pessoa, quando vai para aquela resposta, é mesmo uma pessoa que está a entrar no circuito da situação sem abrigo. A resposta tenta que as pessoas não entrem no circuito e que rapidamente integrem a sua autonomia. Por exemplo, nós estamos a criar um fundo, uma bolsa. Por exemplo, essa pessoa precisa de um computador para trabalhar, ou precisa de pagar um quarto durante 2 meses, e as pessoas poderem contribuir, ou as empresas. Nós muitas vezes tentamos que esse tipo de apoio exista muito mais perto das empresas, para que a pessoa rapidamente ganhe outra vez a sua autonomia. Agora, as pessoas também têm que procurar, podem doar só simplesmente porque acham que a organização, há muitas pessoas que nos doam dinheiro ou bens porque sabem a nossa intervenção, sabem a nossa filosofia e acreditam na nossa intervenção. Ou às vezes há pessoas que dizem: eu quero doar isto, mas quero saber onde é que vai ser aplicado, e tudo isso é legítimo. Agora, aquela questão de será que eu vou dar dinheiro para a pessoa e a pessoa vai consumir a droga, por exemplo, é uma coisa das coisas sim, é um clássico, que mais é um clássico. Eu acho que se deve dar, pronto, porque não é por eu deixar de dar que a pessoa não vai consumir. Esse é o ponto, porque senão estava resolvido o problema dos comportamentos aditivos, não é? Sim. Se tu não deres, ela vai roubar, por exemplo. Vai roubar ou vai fazer coisas, vai passar por muitos riscos em relação à sua vida, ou, por exemplo, pode tentar partilhar o consumo com outras pessoas que possam ter doenças. Portanto, aquela pessoa vai correr muito mais riscos e não vai deixar de consumir. Esse não é por eu dar, e, portanto, eu posso estar a contribuir para que aquela pessoa corra menos riscos e esteja melhor na sua vida. É uma opção dela, é aquilo que eu dizia há pouco. Não devemos infantilizar as pessoas. Mas muitas vezes hoje em dia eu apanho pessoas a pedir comida. Sim. E aí eu sempre tive a dúvida de se elas precisam ou não é? Porque a ideia que eu tenho, mas porventura está errada, não é? Mas as respostas atuais, com as insuficiências que têm, de que nós já falámos, garantem abrigo e garantem alimentação, certo? Ou seja, não faz sentido, em teoria, uma pessoa ter de pedir comida na rua porque tem comida vinda da resposta oficial, não é? Que é ineficaz noutros aspectos que já falámos, não é? Mas tem comida, ou não, mas este é um ponto importante. Então, quer dizer, há muitas organizações a distribuir comida na rua. Naquela situação em que muitas vezes existe a distribuição de comida, às vezes até se percebe que há mais organizações às vezes a distribuir comida do que pessoas. Eu penso que isso hoje já não é tão assim, mas no passado isso existia. Mas isso não quer dizer que o dia tem 24 horas, não é? E não há distribuição de comida. Por exemplo, uma coisa que não existe praticamente, pequeno almoço. Onde é que as pessoas tomam pequeno almoço? Não é? Há muitas vezes o almoço se as pessoas estão na rua, não é? Eu não estou a falar de pessoas que estão nos centros de abrigo ou nas respostas. Por exemplo, uma das coisas que nós fornecemos na Crescer é pequeno almoço na nossa sede. As pessoas vão lá tomar o pequeno almoço, porque não existe pequeno almoço na maior parte das respostas. E é uma necessidade. Portanto, José, nós próprios, não é? Nós estamos em casa e comemos em casa, mas saímos de casa, muitas vezes vamos comprar alguma coisa porque temos fome a um determinado momento. Não quer dizer que não tivesse comida, não temos o nosso almoço e o nosso jantar em casa, mas saímos. E esta situação ainda acontece muito mais vezes, porque independentemente de haver apoio para a alimentação, não é suficiente para as 24 horas que estas pessoas vivem. Portanto, muitas vezes a distribuição alimentar dá-se muito mais à noite, e depois há todo um período de manhã e a hora de almoço. Há realmente também refeitórios onde as pessoas podem dirigir, mas há muitas pessoas que estão longe desses refeitórios, que não têm capacidade de mobilidade sequer física para se deslocarem. Por exemplo, uma coisa que era importante é que estas pessoas, como os jovens e os mais idosos, não pagam transportes públicos, também reparem, nós estamos a tentar
que as pessoas sejam autónomas e depois estas pessoas não têm capacidade de mobilidade dentro das cidades. Para ir a uma consulta de saúde, para ir até uma entrevista de emprego, não têm apoio, têm que pagar os transportes públicos. Estão numa situação de extrema vulnerabilidade. E o que é que a pessoa pode fazer a nível de informação? Quer dizer, vamos supor que, eu acho que deve acontecer muitas vezes neste caso, sobretudo se for uma pessoa que esteja naquela situação há pouco tempo, que ela desconhece alguns aspectos. Quer dizer, para onde é que nós os podemos encaminhar? Não é? Por exemplo, eu não sei onde é que são estas cantinas públicas, não sei sequer qual é o ponto estatal, não é? Público, qual é o ponto de interação, de recebimento destas pessoas, não, ou faz sentido encaminhá-las para associações como a Crescer, não é? O que é que a pessoa pode encaminhar para organizações como a Crescer, pode ligar para a linha 144, como eu disse há pouco. Exatamente, falaste isso no início. Pode fazer referências também para a ONPISA de Lisboa. E acima de tudo é isto, ou organizações como a Crescer. Mas a 144 isso é importante, não é? Ou seja, uma pessoa em situação de sem-abrigo ou alguém por ela pode ligar para esta linha e isso é o ponto de contacto. Sim. No fundo, mesmo que essa linha não possa dar uma resposta nesse horário, essa linha vai dizer a essa hora para onde é que se deve dirigir e o que é que deve fazer, porque depois há respostas que estão abertas a umas horas e outras respostas que estão abertas a outras horas, e tem que haver uma certa triagem também para que respostas é que as pessoas podem se dirigir, se as pessoas têm morada em Lisboa, se não têm morada em Lisboa. Por exemplo, por norma, as respostas em Lisboa não dão resposta. Morada não tem, não é? Não, mas tem a última morada do cartão de cidadão, não é? É isso que se vai muitas vezes verificar. Sim. Do ponto de vista do contributo financeiro que nós podemos fazer, uma possibilidade é contribuir para Crescer, não é? Que outras associações é que existem? Que tenham este tipo de trabalho? Sei que há a Associação Vida e Paz, sabe que está mais ligada à igreja. Sim. O que é há mais? E que tipo de trabalho é que tem? É difícil, eu porque tenho algum receio de me esquecer de algumas, mas vou tentar. Por exemplo, a nível de equipas de rua que trabalham com a Câmara Municipal de Lisboa, existe a Crescer, a AVA, a Vida e Paz e a Vitai. Okay. AVA é um acrónimo, é o quê? Associação de Vida Autónoma. Okay. Depois existe que desenvolvem também o programa de Housing First, a IPS, que foi das primeiras a desenvolver Housing First também em Portugal, que estão mais ligados à área da saúde mental. Existe o Exército de Salvação, existe, por exemplo, dentro da área dos comportamentos sensitivos, Ares do Pinhal, o GAT, os Médicos do Mundo. Pronto, existem muitas organizações a trabalhar com estas pessoas e existe também a Associação dos Albergues Noturnos. Por acaso essa é uma pergunta, desculpa. Isto é responsabilidade do ponto de vista público do Estado Central ou do Poder Local? De ambos. Mas como é que está repartido? Tem a Segurança Social, que é... Há projetos que são repartidos. Por exemplo, o Housing First é financiado pela Câmara Municipal de Lisboa e pela Segurança Social. Em Lisboa, em Loures, pela Câmara Municipal de Loures, em Almada pela Câmara Municipal de Almada, por exemplo, há muitos municípios onde praticamente são os municípios a financiar os programas. Hoje, infelizmente, há muito mais proatividade por parte dos municípios do que por parte do Poder Central. Tem sido feito esse caminho. Por exemplo, o Housing First só começou a ser financiado pelo Poder Central em 2020, aproximadamente, quando já existia desde 2013, financiado pela Câmara Municipal de Lisboa, por exemplo. E, por exemplo, na Amadora, nós praticamente, o município tem que fazer um esforço enorme para financiar toda a ação social, porque há muito pouco apoio do Poder Central, e nos outros municípios a mesma coisa. E é muito difícil, por exemplo, quando nós estamos a falar do Housing First, que sejam os municípios a suportar um modelo como o Housing First à escala que hoje suportam. Se não for municípios com a dimensão como a Câmara Municipal de Lisboa, é difícil. Outros municípios, e não quer dizer que não haja, porque há municípios em Lolé, em Leiria, agora, por exemplo, no Porto... Mas a dimensão do problema também é proporcional, provavelmente, à dimensão do município, não é? Ou seja, Lolé não terá de gastar tanto dinheiro como Lisboa. Sim, está bem, mas a questão é que também tem muito menos dinheiro para investir em habitação porque há um subfinanciamento por parte do Poder Central em relação ao Housing First. Mas claramente a maior parte do financiamento vem dos municípios e não do... E eu acho que isto deveria ter outra lógica de financiamento e na minha ótica até devia haver uma lógica mesmo... Nós deveríamos pensar
e este deveria ser também o compromisso de toda a sociedade, é como é que é possível vivermos numa cidade ou em cidades em que daqui a 10 anos não haja pessoas sem abrigo. O que é que temos que fazer a partir de hoje? Como é que resolvemos este problema de vez? Não é? Porque o que nós estamos constantemente a fazer é remediar a situação. Quer dizer, mesmo muitas vezes as empresas, hoje as empresas têm evoluído imenso no apoio às ONGs, porque muitas vezes as empresas tinham uma lógica de apoios pontuais. Hoje começa a haver uma lógica de acompanhamento das ONGs, de estarem lado a lado, mas tem que haver ainda mais, temos que ir mais além, que é todos em conjunto, setor público, setor privado e ONGs, trabalharem em conjunto e dizemos assim, o que é que temos que começar hoje que garante que daqui a 10 anos é possível não vivermos com estas situações nas nossas cidades. Isto é possível. E o nosso manifesto, já agora, para quem quiser assinar a petição pública, que se chama Casa para Todas as Pessoas, demonstra isso, que é, tecnicamente nós temos provado que é possível, mas primeiro temos que desconstruir estas questões junto à sociedade. Hoje em dia, por exemplo, as pessoas reagem muito se virem uma criança em situação sem abrigo. E, felizmente, ainda bem. Mas deveríamos reagir da mesma forma com o adulto. Não é? Felizmente, em Portugal, ao contrário de outros países em que as crianças vivem muito, então se formos falar da América do Sul, é dramático o número de crianças que vivem em situação sem abrigo, mas faz imensa impressão. A forma como reagimos ainda em Portugal a vermos uma criança em situação sem abrigo, e nós hoje já estamos indiferentes de vermos um adulto. Eu penso que as pessoas estão indiferentes de verem um adulto porque estão conformados assim, não é possível fazer nada, não há... E achamos que é a responsabilidade da pessoa, não é? Enquanto uma criança é... Sim, precisamente. Mas, por exemplo, nós hoje, não é? Mesmo no nosso dia-a-dia, nós educamos os nossos filhos a não olhar para as pessoas em situação sem abrigo. Evitamos que as crianças olhem para a situação sem abrigo. Nós temos que ter outra perspectiva, porque há uma questão também que é muito importante, que a linha entre estarmos em situação sem abrigo e não estarmos é muito mais tenue do que todos nós pensamos. O Covid demonstrou isso. Sim. Muitas pessoas que estavam a trabalhar, muitas vezes em situações mais precárias, mas estavam a trabalhar, estavam organizados, tinham a sua casa, vieram para a situação sem abrigo. Com esta crise da habitação, muitas pessoas estão a chegar à situação sem abrigo e que há 2 ou 3 ou 4 anos estavam organizados. Isto para demonstrar que a questão das pessoas estarem em situação sem abrigo é uma linha muito mais tenue, e todos nós temos que pensar assim, se eu amanhã ficasse numa situação sem abrigo, o que é que eu gostava que acontecesse? Era que me pudesse ser dado uma habitação ou um espaço digno para eu recuperar, ou ir viver num espaço com mais 50 pessoas, ou mais 100 pessoas, ou mais 200 pessoas, em que uns consomem, outros não consomem, uns trabalham, outros dormem, outros... Sim, uns falam alto. Pois. E tu agora tocaste aí num ponto importante, que é a questão das crianças. A primeira questão da nossa reação diferenciada ao ver adultos e crianças na rua. Eu lembro-me de ter, aqui há uns anos, estar em Paris e passar por uma família que estava na rua com crianças e aquilo ter-me feito imensa impressão, porque realmente faz muito mais impressão, não é? Mas como tu dizes, e bem, isto não é completamente racional, porque ambos são seres humanos na rua, não é? Portanto, nós não devíamos dispensar a gastar a nossa empatia toda com as crianças. E depois, do outro lado, a questão das crianças, nossos filhos, e da maneira como nós lidamos quando passamos na rua por alguém nessa situação. É engraçado, porque eu não sei se tens filhos, mas ter filhos faz-te... As crianças fazem-te perceber quando há determinadas contradições a que tu te habituaste, e elas, como estão a encontrá-las pela primeira vez, fazem-te confrontar com elas, não é? E esta situação é muito clara. Quer dizer, o que é que tu dizes? Já me aconteceu isso com as minhas filhas. Quer dizer, pois é uma pessoa pobre e tal. Porque aquilo é um dado do mundo, não é? E que, enfim... Espero que esta conversa ajude a que não seja um dado permanente, mas a verdade é que amanhã e depois vais estar lá, não é? Tu tens de lidar com uma certa normalidade, não é? Sim, mas ao mesmo tempo, a criança percebe que aquilo não bate certo com o resto do mundo. Quer dizer, está ali uma pessoa desamparada e tu não ajudas, é estranho, não é? Mas se eu tiver que me deparar com o problema, eu vou exigir mais aos responsáveis políticos para resolver a situação. Exato. O problema é que o que tem acontecido até agora é que vem dos responsáveis políticos dizer assim, não há nada a fazer, as pessoas não querem sair da rua. E isso é um mito, isso não é verdade, e desafio todas as pessoas, nós como Museu de Holding First,
desde 2013, volto a repetir, nunca encontramos ninguém que não aceitasse uma habitação e com os resultados que tem, que é 90% não voltam à situação sem abrigo. Não é? E eu acho que é importante, já agora também dizer, por exemplo, as causas que levam as pessoas em situação sem abrigo. Muitas vezes, o que é que faz com que as pessoas dizem, ou sempre esta tónica, ou os comportamentos aditivos, ou a saúde mental. Também está estudado. Isto são coisas que são estudadas e há evidência científica. No fundo, há 3 pilares, que são os aspectos estruturais, que têm a ver com a pobreza, a habitação, o emprego, este tipo de coisas. Portanto, são pessoas que podem carenciar de uma ou mais destas variáveis. São aspectos de suporte social, há uma falha do sistema social, por exemplo, a pessoa sai da prisão e não há qualquer conexão com outras organizações para que a pessoa não saia da prisão e fique diretamente em situação sem abrigo. Ou a pessoa termine os 18 anos e está institucionalizado e saia dessas instituições sem qualquer apoio ou suporte. Ou a pessoa poderia ter apoio para pagar a renda e não teve esse apoio ou para pagar a renda, ou apoio jurídico que fizesse com que a pessoa não ficasse naquela situação. Portanto, havia muitos exemplos, portanto, são aspectos do sistema social que falha. E depois há os aspectos que são as questões individuais, que é a saúde mental, é os traumas, por exemplo, uma questão individual, as pessoas vítimas de violência doméstica, as pessoas vítimas de violência física, abusos sexuais, muitas destas pessoas têm histórias de trauma grave no seu percurso. E isso é também muitas vezes difícil das pessoas compreenderem, porque nós, quando estamos a falar, por exemplo, uma pessoa que tem uma doença que seja visível, é muito mais fácil a empatia. Se a pessoa tem uma questão física, é muito mais fácil empatizarmos com aquela questão. Quando nós estamos a falar destas pessoas que são vítimas de trauma, em que a pessoa aparentemente não tem qualquer situação, é muito difícil estas pessoas conseguirem conviver com isso. Eu muitas vezes digo, o consumo de substâncias psicoativas foi uma ótima estratégia para que a pessoa lidar com os traumas em que viveu. Porque muitas vezes, quando não se vai por este caminho, muitas pessoas puderam ter má vida ou tiveram, ou, por exemplo, muitas vezes cortam-se elas próprias, automutilam-se. Portanto, há uma questão que quando as pessoas passam por traumas, e a maior parte das pessoas viveram em traumas, há um vídeo muito engraçado de uns colegas, eu penso que são do Canadá, não tenho a certeza, por acaso, em que eles explicam a situação das pessoas em situação sem abrigo através de um vídeo de banda desenhada. E então é o jogo da cadeira. E então, sabes aquele jogo da cadeira? Sim, que há sim. 5 cadeiras e 6 pessoas. Sim. E a pessoa em situação sem abrigo é uma pessoa que está a jogar o jogo da cadeira com todas as outras, mas tem a perna engessada. E, portanto, está de muletas. E, portanto, é como se a perna engessada e as muletas fossem os traumas que as pessoas viveram. E, portanto, no jogo da cadeira ficam sempre sem a cadeira e ficam em situação sem abrigo. E eu acho bastante engraçado esse. Uma solução é aumentar o número de cadeiras, não é? Sim, Que é um problema desse jogo. precisamente. E dizer, portanto, o que leva às pessoas em situação sem abrigo, normalmente nunca é uma só destas situações, mas é o conjunto de várias variáveis num determinado momento da vida da pessoa. Pode ser perdeu o emprego, divorciou-se, não tinha rede familiar, vinha numa situação de pobreza, porque, por exemplo, as pessoas dizem, agora há despejo e a pessoa pode ficar em situação sem abrigo. Felizmente, a maior parte das pessoas que tem despejo não fica em situação sem abrigo, porque tem outros recursos e portanto, é um conjunto de variáveis que faz com que a pessoa fique em situação sem abrigo. Exatamente. Bom, Américo, isto foi, como eu já calculava, foi uma conversa bem interessante porque foi muito elucidativa sobre este tema que eu acho que se fala pouco e sobre o qual eu não sabia tanto como devia. Deixa-me fechar aqui rapidamente algumas pontas soltas que nós deixámos da conversa e depois, se houver mais alguma, diz-me. Uma que valia a pena fechar é a questão da prevenção. Não é? Voltando àquele modelo que tu deste há bocadinho, tu tens 3 bolas, 3 círculos, não é? Tens o do meio, que é a resposta de emergência, que é quando a pessoa fica numa situação de sem-abrigo, e depois tens o círculo da casa, que é a resposta que tu dás e que para vocês é a resposta que consegue resolver de vez a situação, para a pessoa não ficar naquele limbo desta resposta de emergência para sempre. E depois tens, na verdade, antes de tudo, ou dando a volta se quisermos, a prevenção. E, na verdade,
tu propões o modelo Housing First como a melhor solução. Mas, na verdade, a melhor solução de todas é não ter sequer de receber aquelas pessoas no centro de emergência e não ter sequer de ter situações de sem-abrigo que sejam mais prolongadas, não é? O que é que se pode fazer a nível de prevenção para evitar sequer que o problema surja? Pois, aí é que é mais... Existe uma grande complexidade nisso, não é? Porque, no fundo, estamos a falar destes 3 eixos que eu acabei de falar, não é? Que é um eixo estrutural que nós estamos a falar da pobreza, muitas vezes de pessoas que vivem em ciclos repetitivos de pobreza, de falta de condições de habitação, ou que vivem em habitação precárias, ou em trabalhos precários, ou haver também muito estigma. O estigma também leva a que as pessoas cheguem à situação sem abrigo, e portanto temos que trabalhar nessas dimensões todas. O que é que se pode fazer? Bem, algumas experiências internacionais, por exemplo, trabalhar a partir das escolas. Nós, por exemplo, podemos ver através, se houver uma proximidade com os alunos, com as crianças, poder perceber se há situações de maior precariedade familiar em que as pessoas possam estar numa situação de risco de situação sem abrigo, porque pode haver várias informações e dimensões que nos levam a isso. Eu estou a falar de coisas teóricas, não conheço na prática, não é? Porque são experiências que têm existido noutros países e com bons resultados. Tem que existir também, por exemplo, em Portugal muitas vezes existe um trabalho de proximidade nas juntas de freguesia ou nos serviços de emergência, mas com esta perspectiva das pessoas não chegarem à situação sem abrigo. De atacar o problema logo. Precisamente. É preciso existir uma equipa, um grupo especializado que se dedique a pensar estas situações. Porque precisa haver planeamento. Tem que haver um planeamento, tem que haver bastante estudo. Por exemplo, no Canadá havia o que eles há 10 anos tinham variáveis em que consideravam que as pessoas podiam chegar à situação sem abrigo, muitas dessas variáveis caíram. Quer dizer, conforme foram tendo um conhecimento mais fino do que é que realmente, porque tem que haver especificidades muito, é aquele match entre aqueles 3 pilares que eu referi, tem que haver um conhecimento muito profundo do que é que pode pôr em risco, porque nós sabemos coisas, pronto, sei lá, se a pessoa ficar sem habitação, é claro, se a pessoa vive em pobreza, é claro, mas se a pessoa perde o emprego... Mas antes de ficar sem habitação, se calhar aconteceram algumas coisas, não é? Pois, pronto, o fluxo causal é complexo, não é? Essa é que é a questão, mas aí é que eu acho que existir um grande investimento nesta questão da prevenção, porque a prevenção também implica menos custos no futuro. Exato. É poupar também em termos financeiros para o país. E não há dúvidas nenhumas, da nossa perspectiva e até da nossa prática, que é muito mais fácil ajudar uma pessoa que... praticamente ou ainda não chegou à situação sem abrigo ou acabou de chegar, do que uma pessoa que depois já está em situação sem abrigo há 10 anos ou há 20 anos, porque a situação traumática é muito mais difícil. Imagina de que teria sido possível intervir naquele senhor cuja história tu contaste há bocado, não é? Muito mais cedo. Não tinham sido gastos muito menos recursos, já não falo da casa, mas da equipa que teve a acompanhá-lo. Já agora também gostava de falar de 2 coisas. Uma é o Congresso, no fundo, que nós vamos organizar dia 5, 6 e 7 de novembro, para debater estes temas que estamos aqui a discutir. Vêm, por exemplo, várias pessoas de vários países que vêm falar sobre prevenção e com várias experiências nesta área da prevenção. O Canadá é um país que tem desenvolvido bastantes políticas na área da prevenção, e acho que é importante o Congresso porque é também juntar especialistas de todo o mundo, onde partilham as suas experiências e que, acima de tudo, que haja um conhecimento, evidência científica que demonstra o que é que resulta e o que é que não resulta. E dentro do Congresso, também dentro da nossa linha, vão participar muitas pessoas que viveram em situação sem abrigo e hoje são técnicos e especialistas e que vêm também de todo o mundo falar sobre isso. Uma outra coisa é que nós organizamos também um festival gastronómico na Amadora no mês de setembro e que também trabalhamos, também eu acho que podemos estar a falar um bocadinho de prevenção, que é de trazer
para o Parque Central da Amadora pessoas que vivem em situação económica desfavorável, onde vivem mais de 100 nacionalidades, e estas pessoas vêm mostrar a sua cultura gastronómica, e que é também uma forma de inclusão e de integração, e foi a segunda edição este ano, fizemos a primeira edição há 2 anos, e que foi um êxito e que também é um grande desafio para crescer. Quem tiver interesse em ajudar a ter um papel ativo, para tentar influenciar políticas públicas, como é que pode contribuir para crescer? Bem, a forma de contribuir para crescer... E perceber o impacto que tem esse contributo. Sim, no fundo pode haver donativos em termos de financeiros, mas também, como temos este modelo do Housing First, por exemplo, recebemos bens para casas, camas, roupeiros, mesas, boa. Frigoríficos, máquinas de lavar, tudo mesmo em segunda mão para equiparmos estas habitações. Frequentar os nossos restaurantes, onde já são pessoas que vêm da situação de sem-abrigo e que lá trabalham, estão a contribuir, ou pedir os serviços de catering, estão a contribuir também para a organização. E fazerem voluntariado de várias formas, por exemplo, ajudar a arrumar um armazém, ajudar a pintar uma casa, a fazer cabazes para que estas pessoas possam ter comida na sua casa e possam cozinhar a sua própria comida. A pessoa pode fazer uma doação pontual, não é? Mas vocês têm algum tipo de, mensalidade, uma coisa que Temos o face-to-face, no fundo chamamos face-to-face, em que as pessoas podem doar a partir de 8 euros mensais. E que temos várias pessoas que o fazem e que agradecemos bastante. E esse tipo de donativos é essencial, porque no fundo são pessoas que se identificam com a nossa forma de estar e contribuem com um valor simbólico todos os meses para que nós também possamos crescer e desenvolver Já agora, por exemplo, também uma outra forma, quem tiver muito, muito dinheiro e queira ser investidor, nós criámos um fundo de investimento com a Maze de 40 milhões para adquirir estas 140 casas. Nós hoje somos muito pressionados com a crise da habitação, estamos a arrendar casas e constantemente os senhorios estão a dizer, olha, temos que rescindir, mas fazemos com vocês, mas mais 100 euros. Exato. Nós tínhamos um teto de arrendar casas em 2013 que era 250 euros e agora é muito difícil arrendarmos casas abaixo de 650 euros. Pois, imagino. Claro. E, portanto, nós criámos um fundo de habitação onde pode haver um investimento, é um investimento com retorno para os investidores e que também podem contribuir a outro nível de investimento. Boa, mais uma inovação. Américo, obrigadíssimo. Muito obrigado, meu. Obrigado. Este episódio teve a sonoplastia de Hugo Oliveira. Ouça e veja outros podcasts em expresso.pt e acompanhe-me em josemariapimentel.pt ou nas redes sociais. Até ao próximo episódio.